No continente de Jin Yuan, vivem muitas raças, sendo as raças humana, demoníaca e dos homens-fera as mais poderosas. Para competirem por mais terras e recursos, a guerra se desenrolou incessantemente por centenas de anos. E o nosso protagonista surge nesse mundo tumultuado como um híbrido de humano, demônio e homem-fera. Que experiências ele enfrentará e qual será o seu destino final? Capítulo 1. Minha infância. Meu avô era um dos guerreiros mais poderosos do clã dos Homens-Fera, pertencente à Legião Bimon. Há 8 ou 90 anos, ele matou um dragão com as próprias mãos, conquistando títulos honoráveis como primeiro guerreiro dos Homens-Fera e primeiro guerreiro Bimon. Ele tinha mais de 5 metros de altura, e naquela época, havia poucos adversários à altura em todo o continente. Para resistirem à força dos humanos, os Homens-Fera se aliaram aos demônios através de uma série de casamentos políticos. Meu avô foi um desses participantes nessas alianças, casando-se com a filha de uma concubina do Imperador Demônio, ou seja, minha avó. Minha avó também é a pessoa mais próxima de mim neste mundo, se ainda estiver viva. Ela provavelmente teria 85 anos agora, e foi a melhor pessoa para mim. Quando tinha 16 anos, ela se casou com meu avô, que já tinha mais de 40 anos na época. Ela costumava me dizer que era uma peça nos jogos políticos. Obviamente, ela não veio para o território dos Homens-Fera por vontade própria. Felizmente, ela veio, porque, se não fosse por ela, de onde eu teria vindo? Meu pai é o único filho de meu avô, herdando a linhagem distinta dele. Ele tem mais de 5 metros de altura, e até hoje, seus braços ainda são mais largos que a minha cintura. Antes de fazer 18 anos, meu pai já havia derrotado todos os oponentes Homens-Fera. Ele tinha um temperamento explosivo e violento, e possuía uma força avassaladora. Ele é o atual primeiro guerreiro Bimon, o líder da Legião Bimon, verdadeiramente o Rei Bimon. Sob o seu comando, os Homens-Fera nunca perderam nas batalhas dos últimos anos, por isso, sua reputação entre os Homens-Fera é semelhante à do Rei dos Homens-Fera. Devido à sua posição elevada, ele naturalmente possuía muitas concubinas, e eu sou o fruto de seu relacionamento com uma mulher humana capturada. Entre seus 4 filhos, sou o mais novo, e costumava ser o filho menos favorecido por ele. Minha mãe é uma mulher muito infeliz. Ninguém sabe a sua origem, embora ela não tenha 40 anos, ela parece incrivelmente velha. As rugas e cabelos brancos, que não deveriam estar lá, já são familiares para ela. A partir de suas características faciais, você poderia perceber que ela deve ter sido uma beleza quando jovem. Ela odiava meu pai e odiava a mim. Ela me odiava, porque eu fui concebido quando meu pai a forçou. Ela nunca experimentou o amor real de meu pai e também sofreu com a discriminação e o bullying de outras concubinas. Somente há 4 anos, quando consegui uma posição melhor, minha mãe finalmente conseguiu sua própria casa. Ela raramente falava, e sempre que eu via seu olhar frio, eu sentia um frio no coração. Eu, com 16 anos, sou um híbrido das 3 raças humano, demônio e homem-fera. Sou vice-líder da Legião Bimon, com 2 metros de altura. As características humanas em mim são as mais proeminentes. Aos olhos dos outros, eu sou um jovem humano bonito. Se não fosse pela minha constituição robusta de homem-fera Bimon e minha força divina inata, ninguém acreditaria que sou um homem-fera. Eu odeio meu pai, porque ele causou sofrimento à minha mãe. Eu odeio meu pai, porque se não fosse por ele, minha avó não teria morrido. Raio Xiong, vem cá, a vovó fez suas asinhas de frango vermelho favoritas. A voz carinhosa da vovó ecoou em meus ouvidos. Já estou indo. Corri rapidamente para a cozinha, o aroma forte da carne enchia o ar. Vovó, eu te amo tanto. Seu bobinho, coma logo. Com um sorriso, as rugas no rosto da vovó se acumularam, as marcas dos anos eram tão evidentes em seu corpo. Peguei uma asinha de frango e corri rapidamente para fora da casa, pulando e saltitando pelo quintal enquanto comia. Por gostar da tranquilidade, a vovó não morava com o resto da família, e como ninguém cuidava de mim, acabei saindo com ela. Encontrar um lugar tão tranquilo em meio à terra dos orcs não era fácil. Os orcs eram conhecidos por sua lei do mais forte, onde cada um poderia se tornar presa para outro orc. Claro, nenhum orc seria tão tolo a ponto de vir por perto da minha casa em busca de comida. Por isso, aqui era tão pacífico.
Uma voz profunda ressoou atrás de mim: Raio Xion, onde está sua avó? Ao ouvir essa voz, todo o meu corpo tremeu. 5 figuras imponentes bloquearam a luz do sol brilhante atrás de mim. No centro estava meu pai. Aparentemente, ele veio ver a vovó e trouxe 4 guardas bem armados. O relacionamento entre meu pai e a vovó não era bom. Embora fossem ambos membros da Liga das Feras Mágicas, meu pai não respeitava muito os membros da raça mágica. Ele costumava dizer que somente os membros da tropa de anjos caídos tinham algum valor, enquanto os outros eram apenas oportunistas. E meu pai tinha grande admiração pela força, por isso, alguém tão indefeso como a vovó não significava nada para ele. Nessa sociedade orc, as mulheres eram apenas apêndices dos homens. Ele raramente prestava atenção à vovó, então por que ele veio hoje? Sussurrei: a vovó está dentro de casa. Eu realmente temia meu pai. Vendo meu estado temeroso, meu pai ficou furioso. Ele deu um tapa na asa de frango que estava na minha mão, repreendendo: que tipo de criatura você é? Isso parece com meu filho? Eu não tenho um filho tão covarde. Olhando para a asa de frango suja de terra em minha mão, as lágrimas escorreram involuntariamente dos meus olhos. Meu pai me deu um tapa que me derrubou no chão e berrou: chore, só sabe chorar. Olhe para você, tão fraco, seus irmãos já teriam dilacerado um tigre ou leopardo com essa idade. Mas você, não consegue nem matar uma galinha. Dizendo isso, ele pisou com força na asa de frango no chão. A vovó ouviu o barulho do lado de fora e veio correndo. Ao ver-me no chão, ela franziu a testa, levantou-me e disse a meu pai: o que você está fazendo? Mal aparece por aqui e já está brigando com Xion. Meu pai resmungou friamente, dizendo: não se preocupe, vou cuidar do meu filho. Eu só passei por aqui dessa vez. Se você quer viver mais alguns anos, é melhor não se meter. Dito isso, ele virou as costas e saiu. O rosto da vovó ficou vermelho de raiva, e ela exclamou em voz alta: Raio, é assim que você fala com sua mãe. Enquanto falava, a avó se lançou à frente e agarrou o guarda-costas Bemon que me segurava, tentando me recuperar. No entanto, como seu corpo pequeno poderia se comparar ao imponente monstro Bemon? Aquele guarda-costas Bemon fez apenas um movimento casual e a jogou para longe, e infelizmente a pobre avó bateu suas costas em uma grande pedra, resultando em um grito agudo e jatos de sangue jorrando de sua boca. Como uma rajada de vento frio, meu coração ficou instantaneamente gélido, e arrepios percorreram minha espinha. Gritei alto: avó! Lutando com todas as minhas forças, finalmente desencadeei o poder divino inato dentro de mim, permitindo que uma criança de 12 anos como eu escapasse das garras de um monstro Bemon. Corri em direção à avó, peguei seu corpo em meus braços e choraminguei: avó, como está você? Pai, por favor, salve a avó, imploro a você. O rosto da avó ficou pálido, ela segurou minha mão e sussurrou fracamente: não implore a ele, vamos voltar para dentro. O guarda-costas Bemon que tinha lançado a avó no chão agora estava ajoelhado com um joelho no chão. Ele olhou para a avó e depois se virou para o pai, o Rei Leão, e começou a dizer: Rei Leão, eu. Meu pai lançou um olhar para a avó e indiferentemente declarou: deixe para lá, se ela vai morrer, deixe-a morrer. Ela já viveu muitos anos, não podemos mais considerá-la uma criança. Vá e mande alguém trazer dinheiro para o enterro dela. Aos olhos dele, a avó claramente não era tão importante quanto um guerreiro Bemon. O ódio e a raiva incendiaram meus olhos, e gritei de raiva para o céu. O sangue em todo o meu corpo fervia, e de repente senti minha mente se aquecer como um touro enlouquecido, me levando em direção ao assassino da avó. O guarda-costas Bemong, após uma breve pausa de surpresa, levantou um único braço para tentar bloquear meu ataque. Com meus olhos completamente vermelhos, até meu cabelo originalmente verde se transformou em um vermelho profundo. Minha velocidade era mais de 5 vezes maior que o normal, e com um estrondo, consegui lançar o guarda-costas Bemong que era o dobro do meu tamanho no ar. Eu não parei, meu corpo seguiu o inimigo voando, meu punho pequeno bateu pesadamente em seu estômago, e o que aconteceu a seguir foi totalmente inesperado. Meu punho realmente penetrou na pele incrivelmente resistente do guarda-costas Bemong. Ele rugiu de dor e desferiu um golpe de cima para baixo com as mãos.
Instintivamente, ergui minha outra mão. Assim, no ar, 3 mãos de proporções desproporcionais colidiram, produzindo um som semelhante ao golpe em uma armadura. Minha mão não quebrou, e com meu corpo fraco, de alguma forma consegui bloquear o golpe. No entanto, meus pés já estavam profundamente enterrados na terra. Ah! Matar! Com um grito alto, todo o meu corpo tremia. Um arrebatamento surpreendente irrompeu de mim, fazendo com que as folhas das árvores e a grama ao redor chiassem. Com um estrondo, parte do corpo do guarda-costas Bemong explodiu, com um buraco de meio metro de diâmetro se formando ao redor do meu punho enfiado. Parecia que ele não sobreviveria. O sangue jorrou, cobrindo todo o meu corpo, e os órgãos internos escorreram do buraco, parecendo uma melancia apodrecida, sem nenhuma parte intacta. O corpo alto e robusto do guarda-costas Bemong caiu para trás lentamente, enquanto eu permanecia imóvel, exceto pelo meu cabelo que gradualmente voltava a ser verde. Tudo isso aconteceu num instante. Meu pai e os outros 3 guarda-costas estavam estupefatos diante dessa mudança normal. Meu pai murmurou: Lei Xuan ficou louco, ele realmente enlouqueceu. Já faz 100 anos desde que um Bemong pôde ficar louco. Mesmo alguém tão forte quanto meu pai não conseguia enlouquecer como um Bemong. O estado de loucura do Bemong podia aumentar rapidamente sua força várias vezes acima de sua condição original. Rei Leão, o que devemos fazer? Perguntou um dos guarda-costas. Meu pai não estava triste pela morte do guarda-costas, sua expressão estava cheia de excitação enquanto dizia: leve Lei Xiang embora, ele já está exausto. Encontre um lugar para enterrar seu companheiro e deixe a velha viver ou morrer por conta própria. Não sei quanto tempo se passou, mas gradualmente voltei à consciência. Vovó, como você está? Eu me senti extremamente fraco e dolorido por todo o corpo, especialmente minha mão esquerda que estava doendo como se estivesse rachando. Ela estava imóvel ao meu lado, incapaz de exercer força alguma. Percebi que estava em meu quarto na mansão do meu pai. Com esforço, levantei-me e me apoiei na parede ao sair. Lá fora, estava completamente escuro, assim como meu ânimo. Ah, já era noite, e eu não tinha ideia de como minha avó estava. Quando tentei sair pela porta, uma onda de fraqueza me atingiu e meu corpo cambaleou, fazendo-me cair no chão. Lei Xiang, como você acabou caindo da cama? Vamos, volte para descansar. Uma figura alta entrou no quarto e me pegou no colo. Ao abrir os olhos, vi que era meu irmão mais velho, Lei Long, o único da tribo Bimon com quem eu tinha um relacionamento aceitável. Grande irmão, por favor, me ajude a ver como a vovó está, ela está à beira da morte. Minhas palavras foram acompanhadas de lágrimas e súplicas. Meu irmão mais velho olhou para o céu e assentiu: está bem, mas você precisa voltar antes do amanhecer. Sim, vamos rápido. Contanto que eu pudesse ir ajudar minha avó, eu faria qualquer coisa. Com seu imponente corpo de quase 5 metros, meu irmão mais velho me carregou como se eu fosse um punhado de palha. Rapidamente, chegamos à casa da minha avó aproveitando a escuridão da noite. Vovó! Gritei angustiado, encontrando minha avó deitada onde a deixara. Meu irmão mais velho me colocou no chão, e me aproximei da minha avó, erguendo o corpo dela magro. O orvalho já havia molhado sua vestimenta, e eu a sacudi com cuidado. Vovó, acorde, por favor, acorde. Os lábios rachados da minha avó se moveram e seus olhos se abriram lentamente. Ao me ver, ela sorriu levemente, tentando acariciar minha cabeça com a mão trêmula. No entanto, sua fraqueza era tanta que sua mão só chegou à metade antes de cair novamente. Meu querido, você finalmente voltou para ver sua avó. A avó não sofreu em vão por você? Tos. Minha avó tossiu, cuspindo um pouco de sangue. Eu segurei a mão dela e a pressionei contra o meu rosto, chorando: vovó, por favor, não fale. Descanse um pouco, você ficará bem. Minha avó sorriu tristemente e disse: criança, a avó sabe do próprio corpo. Você precisa me ajudar a voltar para o quarto. De alguma forma, encontrei forças para carregar minha avó em meus braços e cambaleei de volta para dentro da casa. Meu irmão mais velho não seguiu. Coloquei minha avó na cama e me deitei ao lado dela, ofegante e exausto. Ela acariciou minha cabeça com ternura enquanto seu rosto enrugado brilhava em um tom avermelhado. Ela murmurou: querido Xiang, a avó está mais preocupada com você.
Prometa à avó que você será um homem forte e viverá bem. Não culpe muito seu pai. A raça dos monstros é assim. Eles só valorizam a força, sem qualquer afeto familiar. As lágrimas encharcaram minha roupa enquanto eu segurava a mão enrugada da minha avó, chorando. Vovó, por favor, não diga mais nada. Você ficará bem, eu tenho certeza que ficará. Minha avó tremeu enquanto pegava um pequeno livro fino debaixo do travesseiro e o passava para mim. Uma corada apareceu em seu rosto enquanto ela disse: "Este é o tesouro dos demônios. Uma cópia do feitiço celestial do demônio." Eu o peguei. Em busca de vingança? Somente aqueles com sangue real, da realeza demoníaca, podem aprender isso. Você deve estudar. Aprender a se tornar um anjo caído. Apenas os fortes podem sobreviver. Não deixe seu pai descobrir. Gritei em desespero: "Vovó, vovó!" Minha voz ecoou pelo teto. Coloquei o livro em meu peito e desmaiei. Quando acordei, estava de volta ao meu quarto. Meu irmão mais velho estava ao meu lado, dizendo: "Eu já enterrei a vovó, você pode ficar tranquilo. Venha, coma alguma coisa." Agora, nada parecia importar para mim. Minha única âncora na vida se fora, então o que restava para mim? Olhei fixamente para a parede, um vazio nos meus olhos. Um estrondo veio de fora. Meu irmão mais velho franziu a testa. "Que trovão alto, parece que teremos uma grande chuva." Sem me importar com as feridas no meu corpo, saí da porta e fiquei parado na chuva que começava a cair em gotas grossas. Através da névoa da chuva, parecia que eu podia ver o rosto amoroso da minha avó. Corri naquela direção, mas só consegui agarrar o vazio. Meu irmão mais velho me ajudou a levantar do chão enlameado e me trouxe de volta para o quarto. Assim, passei 7 dias aturdidos, sobrevivendo graças à comida que meu pai me obrigou a engolir. Depois disso, recuperei minha consciência e as últimas palavras da minha avó se tornaram minha motivação inabalável. Você deve ser forte. Apenas os fortes podem sobreviver. Eu tinha que me tornar alguém forte, um formidável lutador. Devido à minha habilidade única de transformação, fui valorizado por meu pai. Ele passou a me treinar pessoalmente, e eu já não era a criança ingênua de antes. Eu estava determinado a me tornar um lutador imbatível, indiferente a qualquer outra coisa. A partir desse momento, ocultei meu ódio profundamente em meu coração. Meu pai me transmitiu sua técnica mais valiosa, a armazenagem de raios celestiais. Era uma técnica que se assemelhava ao manejo de Ti, mas era centrada na defesa. Devido a nossa tribo Bimon possuir habilidades físicas impressionantes e uma grande resistência à magia, essa técnica foi criada para aproveitar ao máximo essas vantagens. Se dominada, permitia criar uma defesa semelhante a uma barreira de Ti. Para os humanos, a armazenagem de raios celestiais seria considerada uma técnica medíocre, mas para nós, Bimon, era uma história completamente diferente. Meu avô, por exemplo, com essa técnica, conseguiu resistir ao ataque de um cavaleiro dragão, ganhando a oportunidade de matá-lo e acumulando méritos imortais. A técnica possuía 3 estágios. O primeiro era focado em fortalecer o corpo, tornando-o mais resistente e robusto. De acordo com meu pai, essa fase era fundamental, pois era uma espécie de renascimento. Foi essa fase que eu levei mais de 4 anos para completar. No segundo ano, minha habilidade natural começou a emergir. Apesar de ser pequeno, minha força não era inferior a de nenhum Bimon da minha idade e, muitas vezes, superava-os. Agora, com minha habilidade armazenagem de raios celestiais e minha transformação corporal, minha força já rivalizava com a dos meus irmãos mais velhos. O segundo estágio era o de formar uma barreira de proteção usando o Ti acumulado. Eu estava apenas começando nesse estágio. O terceiro estágio era um aprimoramento do segundo, permitindo que o Ti acumulado fosse usado para atacar o inimigo. Meu pai já havia atingido esse estágio, e sua força era impressionante. Dentro de um alcance de 10 metros, ele poderia destruir a cabeça de qualquer um com um golpe de armazenagem de raios celestiais. Até um cavaleiro dragão teria dificuldade em ameaçá-lo, a menos que fosse em grande número.
Devido ao meu rápido progresso, meu pai me promoveu ao cargo de vice-líder da Legião Bimon, colocando-me no mesmo nível de alguns dos meus irmãos. Na verdade, eu tinha pouco poder real. Todo o poder estava nas mãos dos meus irmãos, enquanto eu só precisava me concentrar em treinar diariamente. Não tinha nenhum interesse em comandar um exército. Durante o dia, eu persisto em praticar o Tian Lei Shi Jia despir a armadura do trovão, e à noite é o momento ideal para praticar o Tian Mu Jui decisão do demônio celestial. Comparado ao Tian Lei Shi Jia, o Tian Mu Jui é muito mais árduo. É difícil de entender. O Tian Mu Jui, falando em termos gerais, não pode ser considerado completamente uma técnica marcial nem completamente uma magia, é uma arte que combina magia e artes marciais. O Tian Mu Jui é dividido em 9 níveis, cada um com 3 camadas, o que significa que cada camada tem 3 níveis. Cada avanço de nível é excepcionalmente difícil, mas, é claro, atrás da dificuldade está o aumento de força. E a cada avanço de camada, haverá uma nova mudança, ocorrendo um salto qualitativo. O livro diz que ao alcançar o 3º nível da primeira camada, já é possível realizar a transformação em um anjo caído, dobrando todas as capacidades. Este é o anjo caído de 2 asas, que é a força intermediária entre os clãs demoníacos. Depois de completar a transformação em anjo caído, o praticante gradualmente se tornará um mestre da magia negra, e seu domínio da magia negra aumentará consideravelmente. Ao atingir o 6º nível da segunda camada, ele sofrerá uma mutação e se tornará um anjo caído de 4 asas. Apenas o Imperador Demônio e seu capitão da guarda pessoal têm essa habilidade dentro dos clãs demoníacos. O 3º nível da terceira camada é um nível inatingível, alcançado apenas pelo lendário grande demônio Lúcifer, que é o anjo caído de 6 asas. O manuscrito que minha avó me deu não contém o método de cultivo para esse último nível. E o que me envergonha é que, depois de 4 anos de prática, eu só acabei de entrar no 2º nível. Desde que comecei a praticar o Tian Mu Jui, comecei a gostar muito de estar sozinho. Quando vejo muitas pessoas, sinto um grande desgosto, e também gosto muito de usar roupas pretas. A verdade é que o poder sombrio que o Tian Mu Jui cultiva é, de fato, uma força extremamente poderosa. No entanto, toda vez que tento usar, sinto que meu coração está gradualmente se tornando mais frio. Agora, já consigo usar feitiços de magia negra simples, como o feitiço de confusão e o feitiço de corrosão, através do poder sombrio. A magia negra que o Tian Mu Jui cultiva é muito mais forte e pura do que a magia negra praticada por feiticeiros comuns das trevas. Além disso, também é relativamente menos perigosa. Usar magia das trevas pode ter consequências de reação. No entanto, é realmente muito difícil de praticar, essa é minha experiência pessoal. Chegou a noite novamente, e eu estava sentado em meditação no meu quarto, condensando o poder sombrio em meu corpo. A escuridão ao meu redor se tornou minha melhor amiga, continuamente fornecendo energia sombria para mim. Passei 2 horas para percorrer o método da segunda camada do Tian Mu Jui, sentindo um pequeno progresso. Exalei lentamente o ar impuro de dentro do meu corpo, levantei-me da cama e olhei para a lua brilhante do lado de fora da janela. Uma sensação de solidão se abateu sobre mim, me surpreendendo. O que estava acontecendo? Será que eu fiz algo errado na prática do Tian Mu Jui hoje? Pensei nisso, mas não consegui encontrar nada de errado. Saí do quarto e fui para o pátio. Olhei ao redor e me certifiquei de que não havia ninguém. Então, saí pela porta de casa e fui para o deserto. Dentro de casa, me sentia como um pássaro enjaulado do lado de fora, tudo era mais confortável. O vento frio da noite, misturado com orvalho, roçou suavemente minha vestimenta. A sensação gelada e transparente me deixou incrivelmente confortável. O poder sombrio dentro de mim fluía naturalmente. De repente, senti uma força poderosa explodindo por todo o meu corpo, uma sensação de força incontrolável. Dando um passo à frente com o pé esquerdo, saltei no ar e aterrissando com força no chão, concentrei toda a minha energia no meu punho direito. O som plop ressoou quando meu punho atingiu o chão num raio de 1 metro, rachaduras finas se formaram no solo, seguido por um estrondo, uma depressão de quase meio metro de profundidade se formou. Aproveitando o impulso, flutuei para o lado, observando o resultado impressionante do meu ataque.
Parecia que toda a minha irritação estava sendo liberada por esse soco, e isso me deixou muito mais confortável. Ofeguei pesadamente algumas vezes e percebi que a sensação de irritação havia desaparecido. No momento em que estava me virando para voltar, meu instinto me alertou sobre um perigo iminente. Desde que comecei a praticar o Tianmu-Jui, meus sentidos se tornaram muito mais aguçados. Comprimi minha energia interna e cerrei o punho. Em voz baixa, gritei: "Quem está aí? Saia!" A resposta foi uma torrente de energia. Um punho enorme, envolto em uma corrente de ar, gradualmente aumentou de tamanho. A energia varreu a grama e as árvores ao meu redor, produzindo um som áspero. Senti-me como uma fera encurralada, com uma forte sensação de perigo me alertando. Inclinei o corpo para a frente, afundei o pé esquerdo, gritei alto: "Ei!" E bati com força no punho do oponente. Esse foi o método de ataque que meu pai me ensinou. Ele disse que, com a nossa própria força incrível, só poderíamos nos destacar se enfrentássemos diretamente nossos oponentes. Todos os movimentos complicados eram inúteis, a vitória só podia ser alcançada através da pura força. Um grande punho e um punho pequeno, o meu, colidiram no ar. Uma força incontrolável veio do punho do meu oponente. Recuei 5 passos enquanto sustentava a dor aguda na minha mão direita. No entanto, meu oponente não parou por aí. Depois de me forçar para trás, ele imediatamente se impulsionou no ar, avançando novamente com outro soco.